Bom, agora que todo mundo chegou, que o André chegou, vou compartilhar minha tela para começar a apresentação. Só um segundo. Só rapidinho antes de começar. Boa noite, gente. Eu sou o André, eu estou na produção executiva do Cinelab e essa é a Manu, vai dar a oficina de fotografia e essa é a Amanda, que está fazendo aí a interpretação de Libras simultânea pra gente. É isso, aproveitem bastante que a Manu é muito talentosa. Bom, então, eu espero que todo mundo esteja conseguindo ver minha tela. Eu não consigo ver vocês, então espero que seja tudo certo. Enfim, primeiro eu queria dar boa noite, agradecer quem veio participar e agradecer principalmente o Guilherme e o André, que são os produtores da oficina. E também falar que o Cinelab do Extremo do Sul tem um apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, pela Lei Aldir Blanc, que foi redirecionado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, do Governo Federal. Enfim, agradecer aos meninos novamente e começar a aula. Hoje a gente vai falar sobre alguns pontos principais nesse primeiro encontro. Eu vou dar uma breve linha do tempo e história da fotografia, os pontos mais importantes. Vou falar um pouco sobre equipamento e fotografia, equipamento e câmera, porque a nossa oficina é voltada para o celular, mas para falar do celular preciso falar sobre alguns elementos principais de fotografia também, que alguns só tem em câmera, mas hoje em dia tem muitos aplicativos que permitem que o celular vire praticamente uma câmera. Depois eu vou dar exemplos de fotos com celulares que ganharam prêmios internacionais de fotografia, e alguns conceitos básicos, tipo profundidade de campo, distorção ótica, diafragma, ISO, obturador, enfim, esse é o nosso primeiro encontro. Eu vou começar dando uma breve linha do tempo, porque não é, apesar de não ser nosso objetivo principal, eu acho importante entender como a gente chegou até aqui, a ponto de ter uma câmera no celular que tira fotos muito boas. E é difícil falar quando começou, quem é o pai da fotografia, quem foi a pessoa que inventou a fotografia, porque a fotografia é uma junção de vários experimentos, várias invenções que vieram acontecendo ao longo de várias décadas, de vários milênios também. Acho que um dos primeiros registros fotográficos que existem é tipo 1700 e pouco, mas foram desde, sei lá, 1700, 1600, existem vários registros de coisas que podem ser consideradas fotografias, mas eram coisas, os registros eram coisas que se apagavam a partir de tipo 30 minutos, 40 minutos, não era uma foto que ficava impressa. E aí eu coloquei a data da nossa linha do tempo de início em 1839, justamente porque foi quando Louis Daguerre, que é um inventor, um fotógrafo francês, ele criou a primeira câmera, pode-se dizer assim, que era direcionada ao grande público. Ele recebeu incentivo do governo na época para fazer isso, e até então, até antes dele, fotografia era só uma tentativa de fazer um momento. As pessoas não olhavam fotografia muito com os olhos muito bem, as pessoas não consideravam fotografia como arte, porque não tinha muito valor artístico, ou enfim, teórico ou técnico, porque naquela época ainda era muito mais barato contratar um pintor para pintar um quadro, uma imagem, um retrato, do que tirar uma fotografia. E aí isso começou a mudar na metade de 1839, 1840 mais ou menos, mas ainda assim, quando eu falo que foi a primeira câmera direcionada ao grande público, era um grande trambolho, não tem nada a ver com as câmeras que a gente conhece hoje em dia, era tipo uma grande caixa, pesava muitos quilos. E a fotografia até 1988, que é quando a Kodak lança a primeira câmera que utiliza filme de rolo, tipo analógico 35mm, que a gente conhece, nossos pais conheceram. Até então a fotografia era usada com
placas de metais, tipo placas de ouro, placa de titânio, placa de prata, enfim, placas muito pesadas. E não era não era nada prático. Demorava cerca de 30 minutos para a gente conseguir tirar uma foto. Então, inclusive é por isso que nos retratos de família antigamente, nos retratos em geral, antigamente as pessoas não sorriam, porque como demorava em torno de 20, 30 minutos para uma foto ficar pronta, não tinha como a pessoa ficar sorrindo por 30 minutos. Então é por isso que as pessoas estavam sempre sérias nos retratos, inclusive. É uma curiosidade. Mas aí em 1888 esse cenário muda, porque a Kodak lança a Kodak número 1, que é a primeira câmera pequena, portátil, que também não parece com as câmeras de hoje em dia. Ela parecia tipo uma caixa de sapato, que ainda é muito grande, mas é bem mais portátil que as câmeras tipo da Daguerreotipo, que era uma grande caixa mesmo. Enfim, essa foi a primeira tentativa de popularizar a fotografia e de democratizar, mas ainda era muito inacessível e ainda era voltado para um público muito rico e privilegiado, porque, igual eu falei, ainda era mais barato pagar um pintor nessa época do que tirar uma fotografia. E aí a Kodak revoluciona isso em 88, e em 1925, a gente tem as primeiras câmeras analógicas 35mm que até hoje existem para vender e funcionam. Provavelmente todo mundo já viu uma. Provavelmente nossos pais tinham uma, porque era aquela câmera que a gente vê, enfim, a câmera tradicional mesmo, que realmente se parece com uma câmera. E ela, sim, era bem mais leve, bem menor, bem mais barata e bem mais portátil do que todas as outras até então. Acho que a primeira câmera de 1925, que a Kodak lançou, custava tipo $1, que é muito pouco, e na época ainda era muito pouco dinheiro, mas enfim, foi essa grande revolução quando começou a ser mais acessível. E foi logo depois da Primeira Guerra também. E isso tem a ver com o fotojornalismo, que nessa época da Primeira Guerra o fotojornalismo ganhou muita força por causa dessas primeiras câmeras, e foi por causa da Primeira Guerra que foi impulsionado a melhoria de tecnologia e diminuição das câmeras e, enfim, democratização. Era muito mais fácil tirar uma foto naquela época. Em 1960, entre 1960 e 1970, foi quando surge a primeira câmera automática, que era conhecida como point and shoot, que a tradução é mirar e atirar, mirar e capturar, enfim. Que era literalmente, você não precisava pensar mais, a câmera fazia tudo para você. Porque até então todas as câmeras eram manuais, então você tinha que lidar com todos os fatores externos e também com todas as configurações da câmera, que podia ser muita coisa para lidar. E aí, em 1960 e 1970, nessa década, surge a primeira câmera automática, e isso é ótimo, porque popularizou e facilitou ainda mais a fotografia. Aí você não precisava mais ser um fotógrafo profissional para tirar uma foto, você não precisava mais entender de fotografia para tirar uma foto. Qualquer um que tivesse uma câmera dessa podia tirar foto de qualquer coisa, a qualquer momento, e enfim, era bem mais fácil. E a partir daí, até hoje em dia, é só mais tecnologia que surgiu para facilitar a nossa vida. Aí, em 1975, surge a primeira câmera digital, que também foi a revolução da Kodak. De 1975 foi a primeira, mas só foi popularizar mesmo em 1990, 1988, pela Fuji. Mas na década de 90, enfim, foi quando realmente ficou mais famosa a câmera digital, que eram aquelas câmeras pequenininhas, Cybershot, que provavelmente eu pelo menos tive. Eu tenho 25 anos, então não sei a idade do resto das pessoas, mas era muito comum ter essas câmeras em casa. Elas eram muito baratas e eram muito pequenas, era literalmente menor que uma mão. Então, a partir daí, foi ainda mais popularizado e mais democratizado a fotografia. E mais pessoas que nunca imaginaram, sei lá, ter contato com a fotografia começaram a ter. Em 2000, surge o primeiro celular com câmera integrada, que era um celular japonês. E aí eu coloquei as datas de criação das maiores mídias sociais. Eu falei isso do Orkut, não sei se é da época de vocês, acho que sim. Mas com o Orkut e Facebook, essa vontade e necessidade de registrar todos os momentos e tirar retrato, e principalmente selfies, aumentou muito, até a criação do Instagram em 2010, que isso virou mais ainda uma febre, mais uma vontade, que todo mundo queria ter um celular que tirasse uma câmera boa, porque tinha redes sociais para postar. E depois do Instagram, quando veio tipo Stories, que é ainda mais voltado para selfie, ainda mais voltado para fotos instantâneas,
E em 2011 teve o Snapchat também, que era super voltado para selfies e fotos instantâneas, que foi tipo o primeiro story, se a gente for considerar. E, enfim, as redes sociais só aumentaram todo o processo que já vinha acontecendo desde 1800, que era democratizar e popularizar a fotografia. E, enfim, depois de 2000, é um caminho sem volta, porque as câmeras começaram a ficar melhores no celular. Eu acho que o primeiro iPhone que teve uma câmera que realmente revolucionou foi 2006, 2007, que foi junto com o Nokia na época. Enfim, e aí até hoje em dia, que qualquer um tem um celular com câmera. Nem sei se vem celular sem câmera, acho que não. Mas, enfim. E aí tem essa discussão que eu gosto de trazer, porque com a popularização das câmeras digitais e com principalmente o celular, se questiona muito se qualquer pessoa que tem acesso a uma câmera é um fotógrafo. E, na minha opinião, sim, acho que qualquer pessoa pode ser um fotógrafo, não precisa de ter o melhor equipamento, o equipamento mais atualizado, ter todas as lentes, todas as câmeras, e é justamente esse o propósito do nosso encontro, do nosso curso, para provar que a fotografia não está restrita só a câmeras e lentes, que como sempre foi, sei lá, conhecido. E nos últimos anos também era um estigma muito grande, fotógrafos que fotografavam com celular, mas nos últimos anos isso tem se desconstruído, justamente porque não tem razão para você desconsiderar uma foto só porque ela foi tirada com o celular, porque a qualidade da foto não está no equipamento, e sim no fotógrafo, no caso, na pessoa. Tanto que eu até coloquei essa frase, que a qualidade da fotografia vem de dentro, e eu acredito muito nisso, que a qualidade vem das referências culturais, da bagagem, dos seus conhecimentos, óbvio, técnica também, porque quanto mais técnica a gente souber, melhor para tirar uma foto boa. Mas, enfim, eu não acho que se restringe só a, enfim, equipamentos fotográficos de fato, tipo lente, câmera, tripés, enfim, grandes fontes de iluminação. Na próxima aula eu até falo também sobre isso, sobre iluminação, que eu acho que é a parte mais principal de uma fotografia, de uma boa fotografia. Mas, enfim, uma pessoa que não sabe fotografar, se ela tiver o melhor equipamento de todos, ela não vai conseguir fazer uma boa foto com aquele equipamento. E uma pessoa que sabe fotografar, com qualquer celular, ela vai conseguir fazer uma foto boa. Então, eu acho bom trazer essa discussão, porque não é a câmera que faz a foto, nunca foi, não é sobre isso. É sempre o fotógrafo e o olhar da pessoa que faz a foto. Tanto que, enfim, óbvio que equipamento te possibilita atingir novos patamares. É sempre bom trocar de celular para aumentar, sei lá, tipo assim, se for o objetivo da pessoa fotografar com o celular, trocar para um celular que tem uma câmera melhor, é óbvio que te permite fazer fotos que talvez você não conseguiria antes, por exemplo, fotos com baixa luminosidade, você precisa de lentes específicas para isso. Então é claro que melhorar o equipamento melhora a sua fotografia, mas não é um equipamento bom que faz uma foto ser boa. Eu acho que a gente precisa de ter referência aí técnica antes de pensar em, enfim, gastar milhares com celulares e câmeras. E para provar isso e trazer exemplos que eu acho interessante, existem diversos concursos de fotografia de fotografia pelo mundo, óbvio, mas existem dois grandes concursos dedicados apenas à fotografia de celular. É o Mobile Photography Award e o iPhone Photography Award. Esses dois já existem, acho que uns 8 anos ou mais. Então é desde que, sei lá, o celular só tinha uma câmera, porque hoje em dia os celulares têm tipo 2, 3, 4 câmeras. E, enfim, todos esses fotógrafos que eu peguei ganharam alguma categoria nessas premiações nos últimos anos. E eu peguei justamente fotos que eu gosto para mostrar que não precisa de uma boa câmera para tirar uma boa foto. E, enfim, tem foto com todos os tipos de celulares. Tem iPhone, tem esse Huawei, que é um telefone chinês, eu acho que eu não conhecia, uma marca. Enfim, tem Samsung, Xiaomi, etc. Tem todos. E o ponto aqui também não é falar tipo, sobre marcas, é só para mostrar que se essas pessoas tiraram essas fotos com o celular, se elas tivessem com uma câmera, elas teriam tirado a mesma foto. Isso não interfere na qualidade e nem no sentimento que elas estão transmitindo. Tem essas duas, que eu já deixei um tempo, que eu gosto muito. Essas duas também eu acho muito interessante. Essa primeira ganhou foto de retrato, acho que foi em 2020. E essa outra ganhou foto macro, porque né, é um zoom bem próximo de uma lente que mostra as gotinhas. E é um tipo de fotografia muito específica que até uns anos atrás não seria possível de fazer com o celular, pela proximidade do objeto, pela qualidade, mas hoje em dia isso já foi a tecnologia está tão avançada e tão difundida que
essa foto é possível fazer com um celular, o que é muito bom. Tem essas duas também que eu gosto muito. Essa outra eu acho que ganhou também em categoria de retratos em 2020, no início da pandemia. Essa outra é de um festival que chama Burning Man, que ganhou, acho que categoria... eu não lembro a categoria que ela ganhou, mas é uma das minhas fotos preferidas que eu selecionei, eu acho ela muito boa. Tem essa outra também, acho que é de 2019, essa da Gabriela. É uma fotógrafa italiana que ela só fotografa com celular e, enfim, todas as fotos dela são muito bonitas no Instagram. Depois eu posso mandar os slides para vocês, se vocês quiserem seguir essas pessoas, porque é muito bom ficar conhecendo pessoas que fotografam com celular, enfim, para se inspirar. Eu sigo muitos fotógrafos que são especificamente de celular e eu acho muito bom porque, enfim, eu acho inspirador saber que a gente pode tirar uma foto boa com qualquer equipamento. Tem essas duas também que eu acho muito boa. Essa do Diego é uma das minhas preferidas também. Eu acho que ganhou categoria preto e branco, paisagem. Acho que foi ano passado também. Tem mais essas duas. Essa da direita eu acho muito linda. Acho incrível que isso foi tirado com o celular. Essa da esquerda também eu acho muito linda. E se vocês entrarem no site dos concursos que eu falei, esse iPhone Photography Awards ou do Mobile Photography Awards, tem lá a separação por categorias, que cada pessoa gosta de um tipo de fotografia mais. Tem gente que prefere retrato, tem gente que prefere paisagem, tem gente que prefere fotografia de produto, enfim, lá tem por categoria e por ano. E é muito legal dar uma olhada depois. Essa aqui da esquerda eu acho incrível, que foi com uma longa exposição. Eu acho essa foto muito boa. Gosto também muito da direita, eu gosto de todas que eu selecionei, óbvio. Tem essas duas também que são incríveis. Essa da esquerda também eu acho muito foda. Eu acho que também ganhou categoria retrato. Não lembro de qual concurso, nem de qual ano, mas ela foi a vencedora. Tem algumas que não venceram nenhuma categoria, só estavam indicadas as categorias, mas foi a minha seleção. Mas eu acho importante esse início que eu falei, sobre não ser o equipamento que faz uma foto, mas é importante que, por mais que seja possível tirar fotos incríveis com qualquer aparelho, com celular, etc., querendo ou não, o celular, como uma câmera, tem limitações técnicas, e eu acho que entender essas limitações técnicas ajudam a gente a produzir imagens melhores com mais qualidade. Uma dessas limitações técnicas, por exemplo, é essa que eu vou abordar agora, que é a profundidade de campo, e ela tem a ver com, enfim, troca de lente. A câmera traseira do celular, né, não é intercambiável, não tem como trocar de lente um celular, mas é importante entender as limitações do celular, mas não para falar que o celular é inferior ou superior a uma câmera, mas é porque quando a gente sabe das limitações, a gente consegue contornar elas melhor. Então, eu acho importante abordar alguns pontos. A profundidade de campo está direcionada à área nítida de uma foto. A área que está com foco em uma foto, numa imagem. E, enfim, quando uma imagem está quase inteira em foco, ela possui uma grande profundidade de campo. Como, por exemplo, todas essas fotos que eu mostrei anteriormente, quase todas, se não todas, tudo da imagem está em foco. Isso tem a ver porque a câmera do celular é feita com uma lente grande angular. E lente grande angular são lentes abaixo de 24 milímetros, e a lente do celular, da maioria dos celulares, geralmente tem entre 11 milímetros e 16 milímetros. Significa uma lente super aberta, que capta muito o ambiente onde a gente está, e justamente por ela ser grande angular, ela tem uma profundidade de campo muito grande, porque hoje em dia os celulares têm aquele modo retrato que tem como se desfocar o fundo, mas é um desfoque falso, justamente porque não tem como trocar a lente no celular, enfim, mas é o jeito que a tecnologia descobriu para fazer funcionar melhor ainda a fotografia no celular. É aí que eu falo, de novo, que uma lente grande angular tem uma profundidade de campo grande e não consegue desfocar o fundo como as lentes acima de 35 milímetros fazem. O famoso bokeh, que é o que muitas pessoas associam com uma fotografia profissional, mas tem aquele fundo desfocado ou não. E eu não acho que é isso que faz uma fotografia ser bonita ou profissional ou boa. É só uma das características, mas eu entendo que quando surgiu os celulares com câmeras duplas e triplas, e começou a ter esse modo retrato, foi super de uma febre, porque até então não era possível fazer esse tipo de look usando o celular, e hoje em dia aí que eu dou um exemplo do que é o bokeh, do que é a profundidade de campo.
E eu explico de novo que um dos motivos pelos quais os celulares não conseguem fazer esse fundo desfocado é pela distância focal curta da lente que tem no celular. E hoje a maioria dos celulares tem câmeras duplas, triplas e tem quádruplas, eu acho que tem até mais que isso. Já vi, tipo, celulares da Samsung com 4, 5 câmeras, e cada câmera tem uma funcionalidade diferente. E hoje em dia enfim, é fácil obter esse primeiro look dessa primeira foto, mas mesmo assim é um look um pouco falso, porque é um fundo desfocado que, enfim, ele é digital, assim, não sei se fica muito fácil de entender agora, mas vai ficar mais para frente, que eu vou dar mais exemplos. Outro princípio básico que eu acho importante de entender, talvez seja o que eu acho mais importante de entender quando a gente vai fotografar com o celular, é justamente só um minuto. É justamente a distorção óptica, porque as lentes grandes angulares, além delas terem uma grande, se elas manterem tudo em foco, elas têm uma grande distorção, justamente por elas serem muito abertas, elas distorcem muito o ambiente, principalmente retratos. Por exemplo, não sei se vocês já perceberam, mas provavelmente sim, que a gente fica muito diferente em selfies, e a gente fica muito diferente em selfies quando a gente se olha no espelho. Porque quando a gente se olha em selfies, a lente, principalmente da câmera frontal do celular, ela é mais aberta ainda do que a traseira. E quanto mais próximo o celular do rosto de alguém, seja traseiro como retrato ou selfie com a câmera frontal, mais fica irreal aquele rosto, mais fica distorcido. E a gente não se parece com o que a gente é nas selfies. Nosso nariz fica maior, nossa testa fica maior, nosso olho fica mais separado, enfim, não fica bom. Por isso que, enfim, eu vou dar mais dicas pra frente. Aí tem esse exemplo que é super rodado na internet, é super famoso, que é o retrato da mesma mulher usando diferentes lentes. A primeira lente ali em cima é 350mm, que é uma lente teleobjetiva, que as pessoas não usam para fotografia de retrato, porque ela também engorda as pessoas. Ela é usada mais para fotografia tipo de esporte, tipo aquela galera que fotografa futebol, ou então de paisagem, enfim. Quando você está muito distante do seu objeto e você precisa se aproximar dele, as pessoas usam essas lentes que têm a milimetragem maior, que não é o caso de um retrato. Mas a última é uma selfie. Não, mentira, não é uma selfie, é uma foto com a lente traseira do celular, mas é muito diferente de como ela é na vida real, provavelmente, que é essa 50mm aqui, porque a lente 50mm é a mais próxima do olho humano. Então, provavelmente, essa mulher tem esse rosto. E, enfim, é só para mostrar como que a lente do celular distorce muito. E é importante saber disso para a gente poder tirar fotos melhores. Tem esse outro exemplo também. Oi? Tem umas coisas no chat aqui, se você quiser, tipo, olhar. Ou então... Ah, tá. Você quer... Eu posso responder tudo no final ou posso responder agora também? Você sabe. Porque no final eu vou deixar, tipo, um tempo para pergunta e resposta, eu acho melhor. Ah, tá. Então manda pra eu sair e voltar para lá. Tá arrasando. Obrigada. Enfim, aí, só um segundo de novo. Tem esse outro exemplo também, que é a mesma coisa da mulher, só que eu quis trazer outro exemplo, só para mostrar. Provavelmente esse cara tem esse rosto dos 50mm, e o 35 a gente consegue ver que ele fica com o nariz muito maior, e o queixo muito mais para frente, o olho um pouco mais separado, e o 200mm já parece que ele, tipo assim, engordou uns 5 quilos, o cabelo dele parece muito maior. Enfim, é engraçado perceber como que só a lente consegue alterar tanto o rosto de alguém, e é importante a gente saber disso, porque, igual eu falei, quanto mais próxima do rosto a lente, principalmente do celular, que a gente está falando aqui, mais fica distorcido. Então, quando a gente for tirar retrato de alguém com o celular, é sempre bom a gente posicionar o celular a quase 1 metro de distância da pessoa, mais ou menos, porque aí tem menos distorções ópticas na imagem. Aí eu trouxe esse exemplo, que foi que o mesmo cara que tirou uma selfie com 30 centímetros de distância o mesmo cara que tirou outra selfie a 1 metro de distância, com a câmera frontal, para mostrar também que, tipo, nessa foto, o nariz dele está muito maior, o olho está muito mais separado, enfim, a orelha está muito maior e que está muito mais harmonioso, e provavelmente ele realmente tem esse rosto, não esse. E isso é importante não só para a gente, assim, tirar selfie, mas para tirar qualquer tipo de fotografia, mas é mais perceptível em fotos de pessoas e retratos, porque a gente vê o tanto que muda o rosto de alguém quando você chega muito perto do celular com
quando você chega muito próximo, a cara da pessoa do celular. Então, sempre que a gente for tirar uma foto que tem pessoas, é bom a gente dar uma distância, não tirar tão perto. E é isso. E sempre considerar que tem essa distorção, assim. A lente grande angular do celular é muito boa para fazer imagens que são propositalmente distorcidas. Por exemplo, fotografia de moda utiliza muito grande angular para fazer todo o assunto, a modelo, a roupa, o sapato, enfim, tudo, caber na mesma imagem. E geralmente não, mas além disso tudo, para caber toda a produção dentro da foto, passa a impressão que as modelos são mais magras e mais compridas e mais longilíneas, enfim. É um dos lugares onde a grande angular mais é usada. E é ótimo tirar foto de moda com o celular justamente por isso. Se você posiciona o celular muito próximo do chão, tipo essa terceira foto, e enfim, tirar foto de um amigo, de um modelo, você consegue um look parecido com esse, não tão igual, porque esse aqui tá quase um olho de peixe, porque tá muito curvo, mas enfim, você consegue ver que, tipo assim, a mão dessa aqui é quase o tamanho do tronco dela inteiro e o pé dela é maior do que o tronco, então assim, tá claramente distorcido, mas não quer dizer que é errado, nem que é ruim. É só que a gente tem que saber disso na hora que a gente for fotografar. E aí eu trago também alguns princípios básicos da fotografia, porque da mesma forma que é importante saber que a lente do celular que a gente utiliza é grande angular, geralmente 16mm, eu acho importante trazer e saber também dos 3 pilares básicos da fotografia, ainda que o celular seja uma câmera automática e a gente não precisa configurar nada nele para tirar a foto. Ele pensa pela gente e faz a foto pela gente, mas eu acho que quanto mais a gente souber os conceitos técnicos, tem mais chance de a gente tirar uma foto boa, enfim, tem mais espaço e abertura, eu acho, para a gente poder criar uma foto melhor mesmo, eu acho. E aí eu vou falar mais para frente de ISO, diafragma, abertura, diafragma e obturador. E eu trouxe alguns aplicativos que permitem que a gente coloque a câmera do celular no modo manual. Tem alguns celulares que já na própria câmera do celular permite essa mudança, que tem tipo manual já para se selecionar, mas tem alguns celulares que não tem, por exemplo, o meu não tem. Então, quando eu vou tirar uma foto pelo celular que eu quero controlar alguma dessas configurações, eu uso geralmente o Visco, porque o meu celular eu baixei ele já há muito tempo, enfim, aí pelo aplicativo tem a câmera do aplicativo, que você consegue tirar, porque ele é um aplicativo de edição de foto, mas ele também tem câmera para tirar foto, e na câmera você consegue mexer no ISO, no diafragma, que é a abertura, e na velocidade, o que é muito bom. Enfim, aí tem esses aplicativos que depois eu posso mandar de novo. Tem outros também, se vocês pesquisarem, ou na Apple Store, ou no Google Store, tipo manual câmera, ou então alguma coisa assim, câmera manual, enfim, cam, manual, vai aparecer vários e provavelmente a maioria é de graça. E é legal baixar para vocês brincarem com isso também, tipo, e descobrir como que... Porque eu não sabia que tinha como fazer isso no celular, e quando eu descobri, foi muito bom. Mudou minha vida. Aí a primeira coisa que eu vou falar é o diafragma, que eu falei brevemente ali na frente quando eu falei da grande angular. Diafragma é o que controla o tanto de luz que entra pela lente, seja do celular ou da câmera. Aí eu peguei lente de câmera para dar um exemplo, para ficar mais fácil de entender. O diafragma é medido em nomenclatura que chama f-stop. E, enfim, quando a gente tem, por exemplo, essa câmera que é 5mm, ele tem 1.4 de abertura, a gente fala que é 1.4 o f-stop. É só o nome que tem, não sei porquê, mas é assim. E, enfim... quanto mais fechado o diafragma, quanto mais fechado o diafragma, maior a profundidade de campo, ou seja, mais coisas ficam em foco. Por exemplo, o exemplo que eu dei do celular lá na frente, que geralmente fotos com o celular, tudo tem foco, provavelmente por causa disso, provavelmente não, é por causa disso, porque a lente do celular, além de ser grande angular, que já tem uma grande profundidade de campo, o diafragma da maioria dos celulares, eu acho que é tipo entre 3 e 4, 2 a 4, então não é um diafragma, quer dizer, tem uma foto legal se você chega perto muito do objeto, assim, se for uma foto muito próxima de alguma coisa, mas não tem esse desfoque que tem com câmera, por exemplo. E quanto mais aberto o diafragma, tipo esse aqui que tá 1.2, 1.4, na verdade, eu errei aqui, 1.4, porque é o máximo que essa lente permite, menor a profundidade de campo, ou seja, menos coisa em foco. É um pouco
confuso isso no início, quando eu aprendi, eu achei meio difícil de decorar isso, mas é que quanto mais a gente abre, menos coisas ficam em foco, e quanto mais a gente fecha, mais coisas ficam em foco. E é meio inversamente proporcional por causa disso, que a gente fecha para mais coisas ficarem em foco e, enfim, na minha cabeça isso foi um pouco confuso na época, mas depois, quando vai pegando jeito, a gente percebe que não é tão confuso assim. Aí eu peguei aqui um exemplo de 2 celulares que tem mais de uma câmera. O iPhone 13, que foi o último que foi lançado, tem aquela câmera dupla que todos os celulares hoje em dia têm. Uma é grande angular e a outra é ultra angular, que é tipo mais ainda do que a grande angular, que ela é mais aberta. A grande angular tem abertura de 1.6 e a ultra angular de 2.4. E o Xiaomi, que tem 4 câmeras, esse X3 Pro. Todas elas, mesmo a mais fechada, que seria a wide, que é a grande angular, mesmo ela ainda é grande angular. Então é muito raro, não sei se tem algum celular que tem uma câmera que não seja grande angular, e eu imagino que não, porque o propósito do celular é justamente tirar fotos, enfim, mais assim do dia a dia mesmo, e a lente mais adequada para isso é realmente uma grande angular, porque te permite ter mais variedade e mais versátil do que as outras lentes, por exemplo, do que as outras tamanhos de lente. Aqui tem um exemplo disso do que eu falei, da abertura, que quanto mais aberto o diafragma, tipo 2.8 é super aberto, menos coisas em foco, tipo, só o primeiro boneco está em foco, e quanto mais fechado, que é o 14, geralmente a abertura vai de 1.2 até 22 na maioria das lentes. Cada lente é uma abertura diferente, mas provavelmente essa foto foi com celular, eu acho que foi, quase certeza. Provavelmente um desses aplicativos que eu falei, que tem como colocar o celular no modo manual, tem como mexer com essa abertura do diafragma da lente do celular. Aí, enfim, tem esse exemplo. Tem esse exemplo também, que o primeiro provavelmente estava num diafragma 14, 22, porque está tudo focado, ou quase tudo, né? Também não está 100% focado. E aqui no lado direito estava provavelmente no 1.4, 1.8, porque só o primeiro plano está focado. E, enfim, só mais exemplos para ficar fácil de entender. E o diafragma fechado, ele foca em mais coisas, mas ele também deixa o assunto da foto menos focado. E quanto mais fechado, mais aberto o diafragma, tipo 1.8, que é o mais aberto possível dessa lente, ele foca em menos coisas, mas ele deixa o assunto da foto mais evidente. Então, o desfoque também pode ser só uma opção do fotógrafo, dependendo da foto. Nem todas as fotos precisam ter um fundo desfocado, nem todas as fotos cabem ter um fundo desfocado, tipo fotos de paisagem, ou, sei lá, fotos, retratos, assim, tipo, de grandes, de várias pessoas juntas também. Não tem por que ter esse fundo desfocado. Então, isso é mais uma preferência mesmo de cada profissional, de cada fotógrafo, mas é interessante de perceber. Aí eu vou falar do ISO também. O ISO representa a sensibilidade do sensor da câmera à luz. No caso, o sensor da câmera do celular à luz, que dá no mesmo do que o sensor de uma câmera. Enfim, mas o ISO é muito... Quando a gente baixa os aplicativos, a gente consegue mexer e consegue ver que a gente consegue aumentar o ISO até 2.000, 3.000, enfim, tem limites dependendo de cada aplicativo, e cada câmera também tem um ISO que aguenta, mas quanto mais a gente aumenta o ISO, menor a nitidez de cada foto. Não sei se dá para perceber compartilhando a tela, mas, por exemplo, o ISO 100, as bordas da flor estão muito mais focadas do que no ISO 800, por exemplo, que a borda das plantas já começam a ficar desfocada, já começa a ficar granulada, começa a ficar com ruído a foto. Então, às vezes, quando uma foto está escura e você quer clarear ela, você não tem como clarear ela com luz artificial, muitas pessoas tendem a aumentar o ISO, mas tem que ter cuidado justamente porque além de ficar com ruído, fica menos nítido também a foto. Às vezes vale mais a pena tirar uma foto escura e tratar depois em um aplicativo, em algum programa de edição que a gente vai falar nas próximas aulas. Aqui também tem outro exemplo de uma câmera que tirou a mesma foto no ISO 100, no ISO 3200, só que essa foto aqui, no ISO 3200, está extremamente granulada, eu percebo que dá para ver, mas ela não está mais clara como deveria do que a do ISO 100, porque provavelmente essa pessoa que tirou a foto
ela compensou de outras maneiras. Provavelmente fechou o diafragma e aumentou a velocidade para ficar com a mesma luminosidade e só mudar o ruído da foto. Aqui também é a mesma coisa, a foto do ISO 6400, que é um ISO extremamente alto, está extremamente pixelada, não, com ruído essa imagem, mas a pessoa com certeza compensou em fechar o diafragma e aumentar a velocidade para a foto não ficar estourada. Aí tem o terceiro conceito técnico que eu acho importante conhecer, que é o obturador, que é equivalente à velocidade. A velocidade tem a ver com o tempo que o obturador da câmera fica aberto para a entrada de luz no sensor. Quanto menor esse número, por exemplo, meio, que antes de eu falar disso, desculpa, vou falar esse aqui em cima que eu escrevi, que a velocidade do obturador da câmera é sempre baseada em frações de 1 segundo. Então, sempre quando a gente vê o número 1/2, 1/4, 1/800, 1/1000, é sempre 1 segundo dividido pelo número que está embaixo. Então, meio, que é 30 milésimos de segundo, é uma velocidade extremamente lenta para fotografia, mas é importante a gente saber disso, que esse 1 significa 1 segundo, porque quando a gente transforma o celular em manual, ou então quando a gente está com uma câmera, a gente consegue ver que a velocidade consegue baixar para além de 1 segundo, consegue ficar 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos aberto. O obturador, que significa que o obturador é tipo a coisa, é uma ferramenta, um acessório que tampa o sensor da câmera, e aí quando a gente vai bater a foto, ele levanta, a luz entra no sensor, ele fecha de novo, e aí a foto é batida, enfim, a foto é feita, só que isso acontece em milésimos de segundo, como eu falei. Então, quando você deixa um obturador aberto por, 5 segundos, significa que ele ficou 5 segundos captando luz, captando movimento e tudo que está acontecendo naquela cena, e fechou. E, enfim, isso é extremamente lento, devagar, as pessoas usam isso apenas para fins muito específicos, tipo fotografia de longa exposição de noite, fotografia de céu de noite, por exemplo, aquelas fotografias tipo que a NASA tira, por exemplo, que dá para ver estrelas, galáxias, aquilo ali foram dias que a câmera, no caso o telescópio, ficou aberto recebendo luz por vários dias, várias horas, e aí fecha, enfim, e essa foto é feita. Tem como fazer fotos não tão não tão precisas assim como a da NASA, por exemplo, se você tiver uma câmera e apontar ela para o céu de noite, deixar tipo 5 segundos, 10 segundos, você consegue ver tipo estrelinhas e tal, porque a câmera consegue captar por 10 segundos luz que a gente, a olho nu, não consegue ver. E é interessante também saber disso, porque é uma das coisas que quando a gente mexe na configuração ou da câmera do celular, que mais dá resultado diferente. Porque, eu vou ter exemplos, vocês vão entender um pouco melhor. Mas aí, como eu disse, que 1/2, que é 30 milésimos de segundo, é um obturador muito lento, e quanto mais lento, mais borrada a imagem tende a ficar, justamente porque o obturador ficou aberto todo aquele tempo, então tudo que mexeu, a câmera captou. Por isso que, para tirar uma foto nítida, é bom ter uma velocidade muito alta, tipo 1/1000, 1/2000, 1/500, qualquer coisa assim, porque aí você não vai tremer. E mesmo que você tire uma foto de alguma coisa estática, tipo um retrato de alguém que está parado, se você deixar a velocidade baixa, tipo 1/100, 1/80, que também é baixo, e se você tirar a foto, provavelmente vai sair um pouco tremida, porque a gente treme naturalmente, enfim, né? Se não tiver um tripé, é muito raro que você consiga tirar uma imagem estática, nítida, parada, com a velocidade baixa. Aí, só um segundo, tomar um gole de água. Eu trouxe alguns exemplos de fotografias usando velocidade diferente. Tem essa que é a foto do início da apresentação, que é desse fotógrafo francês que eu gosto muito, que chama Henri Cartier-Bresson. Essa foto tá quase toda nítida, exceto pelo ciclista ali no canto esquerdo, que está em movimento. A gente consegue ver que ele está borrado, mas não tão borrado assim, então provavelmente a velocidade do obturador não estava tão devagar, tipo 1/2, igual eu dei o exemplo, mas também não estava tão alta, porque essa pessoa está em movimento e a gente consegue ver que tem movimento. E tipo assim, a foto tá em movimento ou tá borrada, não tá nítida, não significa que a foto é
pior ou melhor, que é boa, ruim, porque muitas vezes isso é uma opção artística e narrativa do fotógrafo, querer usar uma imagem borrada, uma imagem com rastro, porque isso passa mais movimento, passa mais vida, passa mais personalidade, dependendo da foto. Às vezes é o que faz mais sentido para a foto. Talvez se essa foto estivesse com o ciclista extremamente parado, ela não seria tão interessante quanto ela é, porque a gente consegue ver que tem vida, que tem movimento, enfim. Muitos fotógrafos usam isso, eu acho um recurso artístico muito bom. Eu acho, de todos os três conceitos que eu falei, eu acho o mais interessante de mexer e experimentar, porque, igual eu falei, é o que mais visualmente dá efeito na foto. Aqui tem esse exemplo também de uma foto de longa exposição, que foi, não sei quanto que foi a velocidade, mas provavelmente foi menos de um segundo, porque essas fotos de noite e essas fotos que a gente vê muito de ruas, enfim, de trânsito, de cidade, a pessoa deixou a câmera num tripé para fazer essa imagem, porque também se não tivesse um tripé está tudo tremido, e como só o que está tremido são os carros, que é o que está em movimento, então a câmera estava no tripé, e dependendo da velocidade você consegue esse efeito de, você consegue só ver as linhas, não consegue ver os carros. Se ela tivesse batido essa mesma foto com a velocidade alta, a gente veria vários carrinhos, não o rastro das luzes do carro. Aqui tem um exemplo que dá para entender melhor isso, que o obturador rápido faz parecer que a imagem, mesmo em movimento, está estática, tipo esse catavento, e ela, com movimentos tipo da metade, também é um obturador que não está tão rápido, mas não está tão devagar também. E o mais devagar, que é esse, que provavelmente devia estar 1/6, eu acho que no site estava 1/6 ou 1/4, que é bem lento, então dá para ver o movimento do catavento, que se a gente tivesse visto só a primeira imagem, talvez a gente acharia que ele está parado enquanto ele está em movimento. Mas também tem o contrário, que é velocidade alta. A gente consegue ver detalhes que a gente não consegue ver a olho nu. Por exemplo, é muito bom usar velocidade alta para tirar foto de coisas que estão em movimento e você quer estabilizar. Por exemplo, essa foto, as gotinhas de água no ar. A gente não enxerga desse jeito, mas é possível fazer isso com a câmera. Carros em movimento, tipo Fórmula 1, os fotógrafos que tiram fotos de Fórmula 1 sempre usam a câmera na velocidade super alta, porque o carro está sempre estático e o fundo está em movimento, mas o carro mesmo está parado, que provavelmente a pessoa seguiu o carro com a câmera e bateu a foto, que faz com que ele fique congelado. Enfim, esporte em geral, tipo basquete, futebol, corrida de cavalo, corrida mesmo, tipo, de pessoas, qualquer coisa que envolva movimento, os fotógrafos que são especialistas de cada uma dessas categorias, muito provavelmente usam a velocidade extremamente alta para poder congelar aquele momento para as pessoas poderem assistir e ver depois. E também é muito usado em fotografia de alimentos e bebidas, gastronomia em geral, mas principalmente bebidas, que é muito comum fazer esse splash, assim, muito comum em fotografia de publicidade, fotografia de produto, que a velocidade para conseguir captar um momento assim tem que estar muito alta. E é isso, assim, depende da vontade do fotógrafo mesmo. Nenhum desses conceitos que eu passei não tem um certo e errado, não tem um bom e ruim. É só preferência mesmo e objetivo que você quer com aquela fotografia, né? Aí é que eu falo de novo que o celular não te permite mudar manualmente a velocidade do obturador, mas que existem aplicativos especialmente só para o obturador, tipo esse Slow Shutter Cam, que você consegue mexer só na velocidade, e ele é legal porque você consegue fazer foto de longa exposição. Por exemplo, já fiz isso quando estava na faculdade uma vez, justamente para conhecer, que você fica num quarto todo escuro, fechado, você só tem uma fonte de luz, provavelmente o celular com flash, você consegue tipo, desenhar palavras e, enfim, desenhar qualquer coisa que você quiser no ar com a luz, e aí quando você fecha, esse Slow Shutter Cam tem um botão que você aperta e abre, como se ele ficasse tipo, gravando por muito tempo. E aí quando você clica de novo, ele fecha e a foto fica meio que pronta. E aí é assim que dá para fazer também a foto dos carros, do rastro dos carros. Ou dá para você diminuir muito a velocidade e fazer as fotos com borrão, tipo essa foto aqui da direita, aqui, essa cachoeira, tá parecendo a água, tipo assim, tá parecendo um véu, sei lá, tá tipo
né? Não tá igual a gente enxerga, justamente porque a velocidade está muito devagar, e aí a câmera, ao invés de pegar como a gente enxerga, ela pega todo o movimento que a água faz, só que atrasado. Então dá essa sensação de que tem alguma coisa esquisita na foto, tipo alguma coisa borrada, assim, que não é normal, mas eu acho muito bonito. Acho lindo. E aí tem a dica que eu tinha dado também antes, que é de pesquisar manual câmera no App Store ou no Google Store, dependendo do celular, que tem vários aplicativos que vocês conseguem mexer nessas configurações. E essas três... Só um segundo. Esses três conceitos básicos, que é velocidade, abertura e ISO, eles formam o que a gente chama de triângulo da exposição, que é o básico do básico de qualquer fotografia, de qualquer início mesmo, assim, para entender o que esses três compõem a exposição da foto. Enfim, com certeza vocês já tiraram alguma foto que ficou clara demais ou escura demais, e isso é a exposição da foto. Quando ela está muito clara, a gente fala que ela está super exposta. Quando ela está muito escura, a gente fala que ela está subexposta. E conhecendo esses outros três conceitos, é possível a gente entender onde que a gente errou, ou onde que a gente precisa, enfim, o que a gente precisa mudar para aquela foto ficar nítida e, enfim, com a exposição correta. Aqui eu dei um exemplo de foto subexposta e de foto superexposta, e quando uma foto fica estourada, significa justamente isso, que os pontos mais claros dessa fotografia, por exemplo, aqui na direita, os pontos mais claros dela perdem informação. Ou seja, nem se você pegar essa foto e for tratar depois em algum aplicativo, celular, ou então de Photoshop, Lightroom, você não consegue trazer a informação de volta porque estourou e o ponto claro só ficou tudo branco. E quando uma foto fica subexposta, é justamente o contrário. É quando os pontos mais escuros de uma foto ficam pretos e perdem informação e não tem como você distinguir o que tinha ali embaixo antes. Essa foto ainda nem está tão subexposta, assim, tem como ficar bem pior. E se você aumentar a claridade dela na pós-produção, não tem como trazer essa informação de volta, não, a foto vai ficar muito pixelada e esquisita, se for, tipo assim, uma foto muito subexposta mesmo. E o mesmo para uma foto super exposta, você não consegue trazer de novo, você não consegue escurecer ela de novo por um jeito que fique normal, que seria tipo esse do meio, que é como a gente enxerga e que é o ideal, assim, né? Porque a partir dessa foto do meio você consegue manipular como você quer depois na pós-produção. E antes de eu falar disso, eu só queria falar justamente isso, assim, que apesar do nosso celular atualmente ser automático, eu acho importante, acho legal e interessante que a gente conheça esse triângulo da exposição, justamente porque a gente cria mais possibilidades de ideias e experimentações mesmo para foto. E no nossa próxima aula de amanhã eu vou falar de iluminação, que eu acho que é o ponto principal de qualquer fotografia, principalmente com o celular, porque a gente não depende, para não depender de fontes artificiais de iluminação. Eu vou falar muito sobre ângulos também, que eu acho uma das coisas mais importantes de se falar quando a gente está tirando foto. Porque, enfim, eu acho que isso muda toda a narrativa e a perspectiva de uma foto. Dependendo do ângulo que você tira, a mesma foto ela tem conotações diferentes, ela tem peso e sentimentos diferentes. Eu vou falar de aplicativos de edição também para o celular. Vou dar dica dos que eu uso, eu não uso muitos, mas até o celular mesmo tem como fazer edições, então nem sei se precisa de aplicativo, mas eu vou dar os que eu uso, que eu acho que pode ser interessante. Vou falar muito de composição, que junto com o ângulo eu acho que é o que mais muda uma foto visualmente, porque essas são as partes um pouco mais artísticas e a aula de hoje é um pouco mais técnica, porque eu acho importante saber da técnica para poder, enfim, experimentar e ser meio que livre para criar a parte artística mesmo, porque sem saber da parte técnica eu acho que a gente pode ter dificuldades quando a gente quiser experimentar coisas diferentes. E enfim, aí eu vou falar sobre assuntos e objetos também, tipo intenções de fotografar, por que a gente fotografa, por que a gente quer tirar foto de algum momento específico, de alguma pessoa específica, de algum, sei lá, objeto específico mesmo, e de acessórios também que podem auxiliar a fotografia, seja de celular ou de câmera. Eu vou falar de acessórios em geral que dá para os dois, tipo um tripé assim que é básico,
mas que pode mudar e pode, tipo, aumentar a qualidade e a facilidade de tirar uma foto, principalmente com o celular, porque o celular é um instrumento muito pequeno e quanto menor a câmera, no caso do celular, eu estou falando como se ele fosse uma câmera, mais instável é, porque o celular é super leve e o celular é super pequeno. Então, quanto menor e mais leve, mais instável e mais tremido, tem chance de sair uma foto. Quanto maior e mais pesada uma câmera, mais estável ela é. Então, um acessório que é muito, muito legal que eu vou falar é tipo o tripé, e tem outros acessórios também que eu vou abordar, mas justamente, enfim, coisas que são básicas, eu acho que pode melhorar a fotografia do celular. E aí agora eu vou deixar um espaço para se alguém quiser perguntar alguma coisa. O André disse que já tem umas perguntas no chat, eu vou ver. Mas enfim, aí vocês podem ficar à vontade para falar o que quiser. E é isso. Calma, nós temos algumas perguntas. Tá, o André falou de Tangerine, que foi filmado no iPhone. Eu amo esse filme. Esse filme foi gravado com o iPhone 5S, tipo, muito antigo. Se for para pensar que hoje tá no iPhone 13, tem uns bons anos que ele foi filmado. E tem vários filmes que foram gravados com celular. Eu não vou lembrar agora do outro que eu assisti, mas que foi um filme que eu vi no início da pandemia também, que foi gravado, acho que com o iPhone 7. É um filme de suspense. Enfim, é muito doido perceber que hoje em dia a gente pode literalmente fazer um filme com um celular. Eu sei que Tangerine foi gravado com o iPhone 5, mas eles utilizaram várias lentes próprias de câmera e de cinema, o que eu acho que todos os celulares, todos os filmes eu acho que foram gravados com celulares, eles acabam utilizando lentes de cinema justamente para, enfim, né, sei lá, adquirir mais qualidade, mais profundidade de campo. Tem aquele clipe da Lady Gaga também, que foi todo gravado com celular, mas que ela tinha todos os outros apetrechos, tipo de cinema, então fica muito fácil, assim. Eu acho que Gaga é esse? É aquele... eu não vou lembrar. É um do último álbum dela, que ela tá no deserto. Ela tá de rosa dançando. Não, aquele que é meio uma coisa do Rodoravsky. É aquele não, né? Deixa eu descobrir, calma aí um segundo. Calma aí. Eu lembro que na época que lançou... foi com o iPhone 11, esse Stupid Love. É esse? Que ela tá no deserto, todo mundo de rosa dançando. Foi gravado com o iPhone 11. Mas não sabia dessa informação. É muito doido. Eu adoro ver essas coisas. Eu acho que essas fotos também devem ser tratadas no celular, porque quase todos os aplicativos de celular também tem computador tipo Lightroom, Photoshop, por exemplo, que é onde eu mais edito no celular. São aplicativos de computador, mas que hoje em dia tem a versão mobile. Então,